Bem, gente, voltando. Acabou aqui o tempo do vídeo que eu estava gravando. É, Nesse tempo, sim, né, o movimento latino-americano de mulheres e feminista. É, e como era que esses movimentos eles conseguiam, né, a partir dessa força que eles adquiriam de articulação dentro da ONU, depois a nível América Latina, ou seja, a partir das frentes que elas faziam, né, na América Latina quando voltavam para casa, e a nível nacional, né, é, a partir de cada onda, né, primeira onda, segunda onda, terceira onda, em cada onda dessa do feminismo, tanto no mundial quanto latino-americano, tinha, né, digamos, seus lemas. E foi na segunda onda, né, que elas diziam, né, que digamos o lema da segunda onda do feminismo latino-americano era que o pessoal é político, né? Então, que foi também coincidiu no mesmo tempo que se mudou, né, digamos, a estrutura, né, de comércio, digamos, do mundo, de troca comercial, e se começou a ter mais popularidade as integrações regionais. Popularidade em termos de todos os estados do mundo começarem a pensar em ter suas integrações regionais, né? E foi quando começou a se criar também as integrações regionais a nível América do Sul, América Latina, né? O Mercosul só vai ser criado em 91, né? Mas ele já tem seus ensaios nos anos 80, 70, né? E o movimento feminista, né, de mulheres daqui da região, elas sempre preocupadas em estar em todos os lugares, né? Então, assim, e pensavam, né? A gente saindo da ditadura, em regimes ditatoriais e entrando em regimes democráticos, então a gente quer participar de tudo, né? Inclusive dos processos de integração regional, porque faz parte dos estados, então se é democracia dentro dos nossos estados, então tem que ser democracia também nesse nível, digamos, mais alto, né? Mais alto no sentido mais de juntar vários outros estados, né? E também o Tratado de Assunção que criou o Mercosul dizia isso, né? De que a participação dos povos, né, dos estados parte, é, era necessário, né, para se conseguir paz, justiça, né, toda a onda que a gente tem nos tratados, né, nas regras. E o que foi que aconteceu, né? Vários grupos começaram a se juntar e começaram a questionar, né? O patriarcado ele está a nível sistema, né, mundial, e o Estado ele é uma criação do patriarcado, né? Logo, as integrações regionais também, né? E o que dizer dos tipos de regimes econômicos e trocas comerciais que a gente tem, né? Que a gente não considera, por exemplo, as mulheres na economia, né? Se a gente não considera nesse tempo, né? Muito mais. A igualdade salarial, as mulheres na economia, nos postos de emprego, de supervisão de grandes empresas, dentro dos estados também, né? Nos cargos. Isso também vai acontecer dentro dos processos de integração regional, que foi o que aconteceu, o que acontece, né, até hoje. E se começou, né? Nos 4 estados, o Brasil e a Argentina sempre foram mais protagonistas. O Brasil muito mais porque se tinham mais movimentos articulados com os que estavam dentro, né, dos que comandavam o Estado, né, digamos, a presidência nesse país, nesse tempo. E foi se juntando, né? Acadêmicas, políticas, né? Mulheres que já estavam na política, eram vereadores, deputadas federais, ONGs, né? Era o tempo maior, assim, das ONGs, tinha mais quantidade de ONGs, não que hoje não tenha, mas tinha muita quantidade tinha muita ONG, né? Nesse tempo, nos anos 90, pulsando, assim, bombando, né? E poucos movimentos que se diziam feministas, mais libertários, porque não acreditavam, né? Nessas esferas, muito menos no Mercosul, né? E como não acreditavam, não iam, né? Não participavam, não faziam questão de participar. Inclusive, a Marcha das Mulheres, que eu entrei em contato, né, depois, que eu vi o nome de uma representante da marcha, das reuniões dentro, né, das reuniões do Mercosul, e perguntei, né, depois, entrei em contato, perguntei, e elas disseram que
participava como observadora, mas não era um espaço que você via que tinha como dialogar, né? E foi se dando, né? Os vários momentos, digamos, do momento mais macro, assim, da política econômica, né? Nos anos 90, começo de 2000, as mulheres lá penando, né? Fazendo com que o CMC criasse um local apropriado, né? Para se ter essa discussão, né? Das mulheres dentro do Mercosul. E se foi conseguindo. Já nos anos 98 foi quando se conseguiu criar a REM, né? Que era a Reunião Especializada das Mulheres. De mulheres. Porque cada temática social começou a ter um lugar específico. As mulheres não foram, né, esquecidas, digamos assim. E era nesse espaço onde os movimentos, os vários grupos feministas e de mulheres conseguiam dialogar, de certa forma, com as representantes nacionais, e daí essas representantes nacionais levavam essas demandas para o que era as esferas de decisão do Mercosul, porque daí é que iam sair as normativas do Mercosul, né? Como era que, sei lá, por exemplo, se ia ter a transversalização da temática de gênero, da importância da mulher dentro do dia a dia do Mercosul, né? Pensar nas mulheres desde as trocas comerciais até, como era que a gente ia fazer a nível Mercosul, políticas agrárias que colocassem as mulheres, né, como prioridade, concursos dentro do Mercosul que desse prioridade também às mulheres a serem aprovadas, pensando nas cotas, né, sempre fazendo essa como é que eu posso dizer? Essa pressão, né? Essa pressão política dentro das decisões, dos lugares, né, de decisão mais fortes, assim, do Mercosul, né? De lugar de poder, né? Mais alto. E se foi conseguindo, né? Ao longo do tempo se foi conseguindo pouca coisa, né? Mas se conseguiu algo. Porque o maior ganho que se deu, né? Pesquisei como era que essa reunião ela se articulou até 2013, 2014, que foi o ano que eu defendi. De 98 até 2014, como é que se deu tudo isso. Mas se vocês quiserem mais detalhes, né, leiam a minha dissertação. Mas se teve menos ganho, digamos, prático, assim, normativo, do que mais alcances, né? No final das contas, o que importa, né? Porque a gente tem estruturas de Estado e de política que são patriarcais, ou seja, que são muito duras, assim, de serem abertas para as mulheres. Então, no final das contas, ainda que as mulheres, elas dentro dos movimentos, elas briguem muito para estarem dentro desses dentro do Estado, para reinventar, né, o Estado, ou para pensar em políticas públicas, pensar em normativas, em qualquer esfera que for, elas vão sempre se deparar com essa cultura machista, né? Do que é o próprio sistema patriarcal dentro dessas esferas que legitimam o sistema patriarcal, né? O Estado, o direito, são duas delas, né? Então, assim, lembro e penso hoje ainda, né, que o maior ganho do movimento feminista, do movimento de mulheres, é o encontro delas. É o encontrar com mulheres em qualquer lugar, né, que se estiver, nível Brasil, nível Argentina ou nível Mercosul, é o ganho entre elas, é a articulação que elas fazem, porque o trabalho que essas mulheres têm no dia a dia, ele é muito mais pulsante e muito, não é que é muito mais importante, mas é muito relevante
né? Digamos, é muito mais de ganhos práticos nos seus trabalhos no dia a dia, né? A importância do que é o movimento social no dia a dia, aquele trabalho de base, do que você gastar muita energia enquanto grupo para ficar dentro de uma instância que não necessariamente você vai ter ganhos assim 100% em pouco tempo, né? Nunca se é em pouco tempo, né? Mas dentro das distâncias é pior ainda. Mas, assim, eu lembro que um dos ganhos, digamos, né, efetivos de normativa que a gente teve foi essa preocupação, né, de dar mais importância às mulheres dentro do bloco do Mercosul. Digamos, como eu falei, né, de todos os cargos de trabalhadores dentro do bloco, a gente vai sempre colocar, reservar, sei lá, 50% para as mulheres, né? Se ter preocupação em tudo quanto era reunião especializada de fazer a transversalização da categoria de gênero em todas elas, né, da agricultura, do cinema, dos sindicatos, de todas essas discussões sociais que se tinha. Não se tinha uma discussão de mulher e de gênero. E gênero dentro do Mercosul, leia-se temática de mulher, né? Porque até então a gente não tinha discussão do que é o leque do gênero, né? Mas da academia, que a gente coloca aí as discussões das travestis, das transexuais, das mulheres lésbicas, né? A gente tinha mais, dentro do Mercosul, mulheres enquanto seres cis, né? Que correspondia o que era a vagina, né? O que é o sexo biológico, ao papel construído, né, socialmente pela sociedade do que é ser mulher, né? Então essa era a discussão que se tinha dentro do Mercosul, que é até uma crítica, né, que eu faço na dissertação. E seria isso, né? Seria mais esse ganho de articulação entre os movimentos, né? Que era uma coisa assim que foi desconstruído na minha cabeça, porque eu pensava que necessariamente ganho era normativa, né? Me formei em Direito, então já viu, né? A gente fica com essa cabeça quadrada, né? Porque se não tiver lei, não tem nada. Mas não. A política, ela vem mostrar que não necessariamente, né? Talvez um abraço de uma companheira sua de movimento, de um despertar feminista na sua vida seja mais importante do que uma lei, né? Quem sabe, né? Seria isso, né? Pelo que eu lembro, assim, sendo resumida, seria mais ou menos isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. E minha dissertação, ela está disponível. Só colocar meu nome e colocar o EPB, repositório de dissertação, que está disponível. E só para fechar, né, essa dissertação ela foi premiada em 2015. Eu fiz um artigo dela e mandei para o 10º prêmio Construindo Igualdade de Gênero. E deu certo, né? Fui premiada como na categoria de mestra, estudante de doutorado. Eu, como mestra, né, ganhei a dissertação, o prêmio da dissertação, e foi maravilhoso, né? Foi um reconhecimento, assim, a nível Brasil, né? Do esforço, assim, que eu tive para fazer essa pesquisa. Sim, só para terminar também, sobre isso da coerência da teoria prática, eu só consegui esses resultados porque eu fiz entrevista com 4 mulheres representando movimentos sociais diferentes de cada país, do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. E foi muito interessante, foi complexo, mas foi muito interessante, assim, o que se deu, né, no final das contas. É isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha sido clara, apesar de falar muito, e que sejam felizes. E saudações feministas a todas e todos.